A Montanha Mágica 50. Vamos então ao conto dos irmãos Grimm. Eu achei esse conto traduzido, né? Eu só tenho a edição em inglês dos irmãos Grimm. Infelizmente eu não tenho. Eu até tenho uma edição com 77 melhores contos do irmão Grimm, mas infelizmente não tem esse conto. Então eu peguei na internet. Mas isso é bom porque eu vou colocar aqui na descrição do canal. A descrição do canal, não, como é que chama isso? Descrição do vídeo, né? A gente chama de descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para esse conto dos irmãos Grimm, se vocês quiserem ler. A tradução já está em domínio público, se eu não me engano. Bom, então vamos lá. Era uma vez um alfaiate... e eu vou tentar não interromper muita leitura, porque senão vai virar digressão da digressão da digressão, né? Então falar sobre as minhas conclusões sobre o conto, não. Então só pra gente... É a nossa mamãe, nós somos uma criança alemã. Cada um de nós agora é uma criança alemã. E nossa mamãe está contando pra gente um dos contos dos irmãos Grimm. A Mesa Mágica, o nome do conto é A Mesa Mágica, o Asno que Cuspia Ouro e o Porrete Dentro do Saco. Era uma vez um alfaiate que tinha 3 filhos e apenas uma cabra. Mas como a cabra alimentava com o seu leite toda a família, ela era obrigada a se alimentar muito bem e tinha de ser levada todos os dias para pastar. Os filhos, portanto, tinham de fazer esse trabalho, por sua vez. Uma vez o filho mais velho a levou até um terreno que ficava em frente ao cemitério, onde as ervas mais finas podiam ser encontradas. E a cabra ficava comendo e correndo pelas imediações. À noite, quando era a hora de ir para casa, ele perguntou: "Cabra, você está satisfeita?" A cabra respondia: "E já comi o bastante. Não consigo tocar nenhuma folha a mais, mé, mé." "Vamos para casa então", disse o jovem e pegou a corda que estava amarrada no pescoço da cabra e a levou para o estábulo e ali a amarrou com segurança. "Bem", disse o velho alfaiate, "será que a cabra comeu mesmo tudo o que ela devia?" "Oh", respondeu o filho, "ela comeu tanto que nem uma folha a mais ela conseguia tocar." Mas o pai quis verificar ele mesmo se isso era verdade. E foi até o estábulo, tocou levemente o belo animal e perguntou: "Cabra, você está satisfeita?" A cabra respondeu: "Por que eu estaria satisfeita? Por entre os túmulos eu saltei e não encontrei nenhum alimento. Então viemos embora, mé, mé." "O que estou ouvindo?" exclamou o alfaiate. E, subindo as escadas, procurou pelo filho mais velho. "Então, seu mentiroso, você me disse que a cabra havia comido bastante e, no entanto, ela está com fome." E todo furioso pegou a vara de medida que estava na parede e o expulsou de casa a bordoadas. No dia seguinte, era a vez do segundo filho, que encontrou um lugar próximo da cerca do jardim, onde crescia somente ervas saborosas. E a cabra comeu todas elas. À noite, quando ele quis ir para casa, ele perguntou: "Cabra, você está satisfeita?" A cabra respondeu: "Já comi o bastante, nem mais uma folha consigo tocar, mé, mé." "Vamos para casa então", disse o jovem e a levou para casa e a deixou amarrada dentro do estábulo. "Bem", disse o velho alfaiate, "a cabra comeu todo o mato que ela precisava?" "Oh", respondeu o filho, "ela comeu tanto que nenhuma folha a mais ela consegue tocar." O alfaiate não confiou no que ele disse e desceu até o estábulo e disse: "Cabra, você comeu bastante?" A cabra respondeu: "Por que eu estaria satisfeita? Por entre os túmulos eu fiquei saltando e não encontrei comida. Então voltamos sem comer, mé, mé." "Mas que filho desalmado!" exclamou o alfaiate.
deixar um animal tão bom passando fome? E ele subiu e expulsou o jovem para fora de casa com a vara de medir. Agora havia chegado a vez do terceiro filho, que queria fazer a coisa corretamente, e procurou alguns arbustos e também as folhas mais finas para que a cabra se fartasse. À noite, quando ele queria ir para casa, ele perguntou: "Cabra, você já comeu o suficiente?" A cabra respondeu: "Já comi o bastante, nem mais uma folha consigo tocar. Mé, mé." "Vamos para casa então", disse o jovem, e a levou para o estábulo e a deixou amarrada. "E então", disse o velho alfaiate, "a cabra comeu uma quantia suficiente de ervas?" "Ela comeu tudo, nenhuma folha mais ela consegue tocar." O alfaiate não confiou no que o seu filho falava, e desceu até onde a cabra se encontrava e perguntou: "Cabra, você comeu o suficiente?" O animal perverso respondeu: "Por que eu estaria satisfeita? Por entre os túmulos eu fiquei saltando e não encontrei comida. Então voltamos sem comer. Mé, mé." "Ó, bando de mentirosos!" exclamou o alfaiate. "Todos eles são maldosos e desatentos com o dever. Tanto um como os outros. Vocês não vão mais me fazer de tolo." E, tomado de rancor, subiu correndo as escadas e surrou o pobre garoto tão forte com a vara de medir que ele fugiu para fora de casa. O velho alfaiate agora estava sozinho com a sua cabra. Na manhã seguinte, ele desceu até o estábulo. Fez um carinho na cabra e disse: venha, venha, minha querida cabritinha. Eu mesmo vou levá-la para pastar hoje." Ela a puxou, aqui tem um erro, ele a puxou pela corda e a conduziu até algumas cercas vivas, onde havia algumas aquileias e todas as outras ervas que as cabras gostam tanto. "Lá você poderá pela primeira vez comer tudo o que você tiver vontade", disse ele à cabra. E assim ela ficou pastando até o anoitecer. Então ele perguntou: "Cabra, você está satisfeita?" Ela respondeu: "Já comi o bastante, nem mais uma folha consigo tocar. Mé, mé." "Vamos para casa então", disse o alfaiate, e a levou para o estábulo e a amarrou bem amarrado. Quando ele estava indo embora, ele se voltou novamente e disse: "Bem, pela primeira vez você está satisfeita?" Mas a cabra não se comportou melhor com ele e exclamou: "Por que eu estaria satisfeita? Por entre os túmulos eu fiquei saltando e não encontrei comida. Então voltamos sem comer. Mé, mé." Quando o alfaiate ouviu isso, ele ficou indignado e viu claramente que ele tinha expulsado seus 3 filhos sem um motivo justo. "Espere, sua criatura ingrata!" exclamou ele. "Não basta expulsar você daqui. Eu te deixarei uma lembrança que você jamais irá se atrever a aparecer diante de alfaiates honestos." Mais do que depressa ele subiu correndo as escadas, pegou a sua navalha de barbear, ensaboou o pescoço da cabra e a deixou peladinha na cabeça, assim como a palma da sua mão. E com a vara de medir, e como a vara de medir seria muito suave para ela, ele pegou o chicote que usava no cavalo e lenhou as costas do animal, que fugiu em desabalada corrida. Quando o alfaiate se viu sozinho dentro de casa, ele sentiu uma tristeza muito grande e sentiu vontade de ter seus filhos de volta novamente, mas ninguém sabia onde eles tinham ido. O mais velho aprendeu sozinho a função de marceneiro e era muito criativo e incansável. E quando chegou a sua vez de ir viajar, o seu amo o presenteou com uma mesinha que não tinha nada de especial e que era feita de madeira comum, mas ela tinha uma característica especial. Se alguém ficasse diante dela e dissesse: "Mesinha, sirva-me", a boa e pequena mesa imediatamente ficava coberta com uma toalha pequena e limpa. E lá estava
estava pequena e limpa, e lá estava uma travessa e uma faca e um garfo ao lado dele, e pratos com carnes e assados quentinhos, tanto quanto houvesse espaço para isso. Um grande copo de vinho tinto cheio que fazia o seu coração pular de alegria. O jovem viajante pensou: eu terei o bastante para viver toda a minha vida. E assim saiu alegre pelo mundo sem nunca ter de se preocupar com nada. Ou se uma estalagem era de boa qualidade ou não. Ou se ele viesse a precisar de alguma coisa ou não. Viesse a precisar, deixa eu ver aqui. Aqui. Sempre que desejasse, ele não entrava de modo algum numa estalagem, mas se ele estivesse numa planície, na floresta, no campo, onde quer que ele imaginasse, ele pegava a sua mesinha que carregava nas costas, colocava-a diante de si e dizia: mesa, sirva-me! E tudo o que ele desejasse aparecia estendido sobre a mesa. Por fim, ele colocou na cabeça que desejava voltar para a casa do seu pai, pois toda a raiva agora já devia ter passado, e que agora ele o receberia de braços abertos com a sua mesa mágica. E aconteceu que, ao retornar para casa, ele chegou numa noite a uma estalagem que estava repleta de hóspedes. Eles lhe deram boas-vindas e o convidaram para se sentar e comer com eles, pois caso achavam que ele não tinha o que comer. Não, respondeu o marceneiro. Eu não vou tirar de vocês nada do que vocês estão comendo. Muito pelo contrário, vocês serão os meus convidados. Eles acharam engraçado e pensaram que ele estava apenas brincando com eles. Todavia, ele posicionou a pequena mesa de madeira no meio do recinto e disse: mesinha, sirva-nos! E instantaneamente a mesa ficou coberta de alimentos, tão deliciosos que os hóspedes jamais poderiam conseguir. E o cheiro dos pratos alcançava agradavelmente o nariz dos presentes. Podem comer, queridos amigos, disse o marceneiro. E os hóspedes, quando ouviram o que ele havia dito, não foi preciso repetir 2 vezes, mas se aproximaram, puxaram suas facas e começaram a devorar tudo furiosamente. E o que mais o surpreendeu é que quando um prato se esvaziava, instantaneamente um outro lhe era substituído e assim repetidamente. O estalageiro estava ali num canto e via o que estava acontecendo. Ele nem mesmo sabia o que dizer, mas pensou: eu poderia facilmente encontrar uma utilidade para um cozinheiro como esse na minha cozinha. O marceneiro e os convivas comeram e beberam até tarde da noite. E finalmente, quando eles se preparavam para dormir, e o jovem aprendiz também foi para a cama, ele colocou a sua mesa mágica encostada na parede. Os pensamentos do estalageiro, no entanto, não o deixavam descansar. E ele se lembrou de que havia uma mesa pequena e velha num quartinho onde ele guardava cacarecos, que era muito parecida com a mesinha do aprendiz de marcenaria, e ele a trouxe bem devagar e sem fazer barulho e a trocou pela mesa mágica. Na manhã seguinte, o marceneiro pagou pelo uso da cama, pegou a sua mesa, sem jamais imaginar que ela era a mesa falsa, e seguiu o seu caminho. Na metade do dia, ele chegou à casa do seu pai, que o recebeu com grande festa. Bem, meu querido filho, o que você aprendeu? Disse para o filho. Pai, eu me tornei marceneiro. Bom ofício, respondeu o velhinho. Mas o que trouxeste contigo de tudo aquilo que aprendeste? Pai, a melhor lembrança que eu trouxe comigo é esta pequena mesa. O alfaiate a examinou... essa pequena mesa. O alfaiate a examinou por todos os lados e disse: não me parece uma obra de arte aquilo que fizeste. É uma mesa velha e feia.
Mas é uma mesa que serve comida sozinha, respondeu o filho. Quando ela está montada e eu falo para ela se servir, os mais belos pratos aparecem em cima dela e 1 litro de vinho também para alegrar o nosso coração. Faça o seguinte, convide todos os nossos parentes e amigos e eles irão se refrescar e saborear tudo o que eles têm direito, porque a mesa servirá a eles tudo o que eles pedirem. Quando chegaram os convidados, ele colocou a mesa no meio da sala e disse: Pequena mesinha, sirva-nos! Mas a pequena mesa nem se moveu e ficou vazia, como qualquer outra mesa que não entende o comando do idioma. Então o pobre aprendiz chegou à conclusão de que sua mesa havia sido trocada e ficou envergonhado de ter de suportar tudo aquilo como se fosse um mentiroso. Os parentes, todavia, zombavam dele e foram obrigados a voltarem para casa sem ter comido nem bebido nada. O pai retomou os seus remendos e continuou a costurar, enquanto o filho foi à procura de um especialista na sua função. Pessoal, vou abrir um outro vídeo, esse conto é maior, tem os outros 2 filhos ainda. Lembre-se que o nosso objetivo aqui é viajar pelo mundo da infância do Thomas Mann, né?